Um bom dia a todos, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um de nós. Bom dia, amigos. Bom dia, pastor Rogério, pastor Joeli. Como que vocês estão? Bom dia. Bom dia, queridos. Graças a paz de Deus seja com vocês. Amém. É muito bom estarmos aqui mais uma quarta-feira. Louvado seja Deus. Ele tem nos fortalecido e a você também que está nos acompanhando. E vamos dar continuidade à leitura do capítulo Diante do Supremo Tribunal, do livro Parábolas de Jesus de Ellen White. Então, se você não assistiu a live da quarta passada, eu peço que você, depois de assistir esta live, assista, para que você tenha a leitura completa do capítulo, né, os comentários que fizemos. Eu tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Eu confesso a todos que uma das horas mais esperadas desta live, para mim, é escutar este louvor. Eu sempre fico muito emocionado, impactado. Não porque foram aqui os amigos pastores que escreveram, mas, de fato, foi um louvor assim, inspirado por Deus e fala muito forte ao coração. Louvado seja Deus por isso e que o nome de Cristo seja sempre exaltado. Amém. Eu quero ler o finalzinho do parágrafo que o pastor Joeli leu na quarta-feira passada, no final da live, só para retomarmos a linha de raciocínio. Ao entrar o pecado, porém, cortaram sua ligação com Deus, Adão e Eva, e desapareceu a luz que os cingia. Eles eram vestidos, então, com a glória de Deus. Nus e envergonhados, procuraram suprir os vestidos celestiais, cozendo, pegando folhas de figueira para uma cobertura. Isto fizeram os transgressores da lei de Deus, desde o dia em que Adão e Eva desobedeceram. Cozeram folhas de figueira para cobrir a nudez causada pela transgressão. Cobriram-se com vestidos de sua própria feitura. Por suas próprias obras, procuraram encobrir os pecados e tornar-se aceitáveis a Deus. Seria então possível nós entendermos que as folhas de figueira representam a tentativa, né, de se cobrir a vergonha da nudez, a vergonha da culpa pelo pecado. Com folhas de figueira ou pelas obras, é uma tentativa de salvação pelas obras, né? Uma religião farisaica, é uma tentativa inútil, bem inútil mesmo, de nós tentarmos encontrar por nós mesmos justiça diante de Deus, uma justiça meritória nossa, pelas obras ser salvo. E aqui entrando apenas no aspecto da lei, só para reiterar a impossibilidade da salvação pelas obras, a lei ela tem alguns aspectos, né? Ela revela o caráter de Deus, ela revela o pecado, ela revela que nós somos pecadores, então nós merecemos a morte, a lei nos condena. Então, se você tiver um pecado na sua vida, o seu caráter estará maculado, a sua vida será injusta e diante da lei, a lei não te dará vida. Não porque há algum problema com a lei, mas o problema está comigo e com você, porque somos pecadores. Então, se eu me aproximar da lei esperando que ela me dê vida, esperando que pela minha própria justiça eu receba a salvação ou algo do tipo, eu receberei a morte e a condenação. Então, somente um ser justo, um ser que viva uma vida justa, que desenvolva um caráter perfeito e seja o nosso substituto, é a única possibilidade da nossa salvação. E nós sabemos quem é este ser, quem é este maravilhoso ser, né? Este grande amigo, este maravilhoso Salvador, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. No início da tua fala, pastor Benjamin me fez lembrar de Romanos 10, verso 3, diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse foi o impulso de Adão, e é o impulso de todo aquele que, de algum modo, rejeita a justiça que vem de Deus, estabelecendo a sua própria. Mostra que o coração humano permanece o mesmo. Os gatilhos e os mecanismos que conduziram Adão entre as árvores do jardim, se escondendo da presença de Deus, no mundo pré-tecnológico, digamos assim, são os mesmos mecanismos e gatilhos do homem no século XXI, 6.000 anos depois. O ser humano não mudou, os nossos impulsos e tentativas de fuga permanecem as mesmas, apenas muda o cenário. Isso é uma das razões pelas quais a Bíblia é um livro sempre atual, porque muda o contexto histórico, mas o coração humano é o mesmo. Verdade. A natureza pecaminosa reage de modos semelhantes. Por isso que não temos por que errar. A Bíblia é segura para nos mostrar o caminho do que não fazer e o caminho do que fazer. Amém. Eu me lembrei de alguns textos bíblicos também. Um deles é Gálatas 2, 16,
sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fossem justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Por que que existe essa tentação tão grande de nós buscarmos justiça humana e não a justiça divina? Eu acredito que pelo orgulho humano, porque é muito desafiador o homem caído nessa tendência ao orgulho, aceitar algo que venha de fora e algo gratuito. É complexo para nós entendermos isso. Por mais que seja tão simples, nós somos resistentes a isso, por causa do orgulho humano. Então, a justiça que Deus oferece é uma justiça que Deus pagou um preço eterno. O próprio fato da encarnação de Cristo já aponta para isso. O Filho de Deus, sendo Deus, se tornou um ser humano, se tornou um homem por toda a eternidade, velando a sua divindade. Então, eu acredito que por causa do orgulho humano. E dentro dessa linha, então, do orgulho, me faz pensar que esse é um desafio, porque isso é uma semelhança com Satanás. Exato. Me faz pensar, olhando as Escrituras, especialmente o primeiro século, onde Jesus estava aqui encarnado, quanto mais privilégios, quanto mais entendimento, quanto mais o Senhor oferece para alguém, ou para um povo, ou para uma nação, maior a tentação de se orgulhar em si mesmo, que os fariseus, pensando aqui em Nicodemos, quando foi falar com Cristo, um príncipe, um homem rico, culto, nobre, eles falavam pelo menos 3 idiomas, a língua materna, o aramaico, o grego, poliglotas, enfim, cheio de privilégios e, ao mesmo tempo, orgulhosos. Né? Será que isso pode acontecer conosco também? Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu acredito que a igreja de Laodiceia, quando nós analisamos a carta que foi dirigida a ela, é uma igreja cheia de justiça própria. Porque ela, fazendo uma autoanálise, desviando o olhar de Cristo, ela se considera vestida. Ela se considera rica. Ela se considera uma igreja próspera, feliz. Mas quando Cristo fala a respeito desta igreja, que é a sua igreja, ele fala que ela está nua. Ou seja, o que é a nudez? A nudez não é que Adão e Eva agora perceberam que eles estavam pelados. Não é essa questão apenas. Nudez é no sentido de culpa. É uma igreja que ainda carrega culpa. Como o pastor Rogério disse, que carrega mácula, que carrega pecado. Então ela pensa que está justificada pela justiça imputada de Cristo e até a comunicada, mas é uma igreja que está cozendo folhas de figueira. É uma igreja que pensa que está vestida pela sua própria obediência, pelo seu mérito, pelo seu status, pela sua posição no mundo. Porque vamos pensar aqui no movimento adventista. Começou pequeno, mas como que somos hoje? Como que somos hoje? Nós somos ainda somos pequenos, mas temos um mundo paralelo aí, né? Exatamente. Se nós compararmos com o início do movimento adventista em relação ao que somos hoje, nós somos gigantescos em relação à quantidade de escolas, hospitais, igrejas, associações, toda a estrutura. Então, todo esse sistema religioso, vou colocar desta maneira, nos envaidece, nos enche de orgulho, de justiça própria. E a gente tem que entender que a única justiça que é aceitável é aquela que Cristo oferece. Compre de graça, como diz Isaías 55, né? Você precisa comprar, mas é de graça a justiça de Cristo. E se dentro dessa tua fala, se existe culpa sobre Laodiceia e se existe pecado sobre Laodiceia, isso me faz pensar por que a mensagem de vitória sobre o pecado ela é tão assim, gera tanto embate, e gera tanto embate, porque é como se fosse um antídoto contra essa culpa institucionalizada e acaba gerando paixões e é uma mensagem que, infelizmente, gera antagonismos, gera controvérsias, gera polarizações e debates e tudo mais. Não, e é a mensagem que... Oi? Imagine a situação comigo, né? Você vai a um ambiente público e o seu amigo chega para você e fala: Jolie, você está nu. Imagina o choque. Você acha que está vestido, né?
mas no ambiente público você está nu. Imagina o constrangimento, imagina para você aceitar aquilo, né? Toda a sua vergonha, da sua nudez. Então, quando a gente prega a respeito da vitória sobre o pecado em Cristo, por Cristo, com Cristo, por Ele, dele, para Ele, é sempre importante enfatizar isso. Ou você se aproxima da luz e reconhece a sua culpa, mácula, pecado, ou você se mergulha cada vez mais para as trevas, para esconder a vergonha da tua nudez, como diz João. Amaram mais as trevas do que a luz, para esconderem a vergonha da nudez, da culpa, do pecado. Então, as vestes de figueira, elas são vestes das trevas, da escuridão. Porque se você vier para a luz, você vai ver que essa vestimenta ela é de palha. Ela não resiste ao juízo divino. Pastor Rogério. Que lindo, né? Ouvir essas coisas, eu fico maravilhado. Louvado seja Deus. Me lembrei aqui da imagem, né, que a gente tantas vezes já conversou, do indivíduo que está com um trapo de imundícia, com uma veste imunda, e sobre essa vestimenta ele tem o manto de Cristo. Então ele está com sua veste imunda, representando seus pecados voluntários, pecados de rebelião, pecados de mão levantada. E sobre essa vestimenta, que representa isso que eu acabei de dizer, ele tem o manto de Cristo. Então isso não é correto. Isso não é certo. Esse é o pensamento de Laodiceia, onde ela olha para si vestida aparentemente com aquele manto de justiça por cima, e ela olha para o espelho e diz: rico sou e de nada tenho falta. O Cristo diz para ela, né? Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aí eu imagino agora Cristo mostrando de fato com que vestimenta aquela pessoa está em si, sobre si, que é o seu trapo de imundícia. E nem sabes que tu és infeliz. E na essência, miserável, pobre, cego, nu. Isso é lindo demais. E dando nome aos bois aqui, uma das facetas das vestes de figueira é a reputação. Amar a reputação mais do que a glória de Deus pode ser um laço. Verdade. E não faltam exemplos para isso, né? Me fez lembrar um deles aqui, Davi. Davi, quando foi confrontado pelo profeta, ali ele precisava abrir mão da sua reputação, da sua glória humana, da sua majestade como rei e dizer: eu pequei, eu reconheço. E ali, enfim, e eventualmente nós precisamos escolher entre reputação, status, glória humana e glória divina. E o maior expoente disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo abriu mão de qualquer espécie de glória humana. Ele rejeitou sistematicamente qualquer tipo de glória humana e aceitou glória somente que vinha do Pai. E com isso perdeu prestígio, perdeu status, perdeu influência. Em João capítulo 6, com exceção dos 12, todo mundo começou a ir embora. Então, é muito profundo, é um assunto que entra em choque. O sistema humano é baseado em hierarquias de status, em uma série de coisas que nos conduzem a uma glória distinta da glória do Pai, que envolve autonegação, renúncia, eventualmente pobreza, decidir não competir. São linguagens totalmente diferentes. Antagônicas mesmo, água e óleo. O reino de Deus é totalmente diferente do reino dos homens. Isso... E louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. O texto de João 8, como o pastor Júlio citou, João 8:50, eu não procuro a minha própria glória. João 8:54, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Você vê um completo esvaziamento do eu, uma completa dependência de Deus. Cristo mostrando o caminho para nós. Obviamente que nós, através de Cristo, unicamente de Cristo, podemos então nos achegar ao Pai. Isso é incrível demais. Amém. Rogério, leia também, por favor, pastor Rogério, João 5:41. Por favor.
eu não aceito glória que vem dos homens. Uau, isso é tremendo, né? Amém. Amém, amém. Maravilhoso, né? Louvado seja Deus. Muito bom ouvir as palavras de Cristo. Vamos continuar lendo aqui. Ela diz assim, ó, isto jamais pode ser feito, porém. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folhas de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Ela aqui menciona então 2 tipos de trajes, né? Folhas de figueira, o de justiça própria, meritória, que a gente estava falando aqui, e nenhum traje mundano. E continua o texto. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Amém? Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos os que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compres vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3:18. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Isaías 64:6. Tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. É importante destacar, tudo o que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Eu pergunto, e aquilo que Cristo faz em nós? Eu reitero coisa que uma vez eu ouvi, que para mim foi uma bizarrice, né? Não é tão incomum ouvir isso que eu falarei. Comparar a santificação, a justiça comunicada, a obra de Cristo em nós e em mim pelo Espírito Santo como trapos de imundície. Não existe mérito na santificação. Diz aqui, este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. A entrega da escolha a Deus, a submissão da vontade, não é meritória. Não é a contribuição, é coparticipação. É diferente. Contribuição é uma coisa, coparticipação é outra. O pastor Rogério falou, né? A justiça imputada é passiva, mas a justiça comunicada, ela é ativa. Em que sentido? De coparticipação do divino com o humano. Submissão da vontade, entrega da escolha. Mas isso não é que você está pegando a vestimenta que Cristo está te comunicando e acrescentando um fio a ela. Não é esse o sentido. Então eu não posso comparar a santificação com trapos de imundícia, ou como se fosse algo meritório. Não existe isso, queridos. Todas as nossas justiças são como um trapo de imundícia. Tudo que podemos fazer de nós mesmos, diz o texto, está contaminado pelo pecado. Sem mim nada podeis fazer, João 15. Exatamente. E os frutos da ligação sua com Cristo, que é a videira, esses frutos são de Cristo em você. O fruto não é seu. O fruto está na sua vida, mas o fruto não é seu. O fruto é para louvor e glória de Deus. Aquele que permanecer em mim, esse dará fruto. E o fruto é para a glória de quem? Diz Jesus em João 15. Para a glória do Pai. Então, quando eu venho com o pecado pelo poder de Cristo, não é para minha glória, para minha exaltação. Os anjos louvam a Cristo, não me louvam. Eu louvo a Cristo, eu não me louvo e me exalto. Então, a nossa vitória é a vitória de Cristo em nós. Os frutos são os frutos de Cristo em nós. Porque o eu está morto. E quem que vive em nós? E este deve ser o ideal. Cristo. E a pergunta que eu faço é, o Cristo que vive em você peca? É uma pergunta importante essa, né? Sim. O Cristo que vive em você peca no sentido de pecado de rebelião, reiterando, né? Pecado de mão fechada, pecado consciente, voluntário. Por isso que João diz enfaticamente, aquele que está em Cristo não vive na prática do pecado. E o texto no grego poderia ser traduzido tranquilamente, não peca. Não peca. Ali não está falando de impecabilidade. Ali está falando que aquele que está em Cristo, ou Cristo vive nele, a divina semente, a coparticipação da natureza divina, não vai cometer pecado de rebelião. Recua do mal. Cometer pecado voluntário, recua. Exatamente. Por que não pode pecar? Porque a divina semente está nele. Ele submeteu a sua vontade a Cristo, a sua escolha. Então, se estivermos em Cristo, obteremos a vitória. O pecado é consequência do afastamento de Cristo, da insubordinação da vontade a Deus, da escolha a Deus. Você está escolhendo o Senhor chamado Satanás, o pecado, o eu. Então você se separa de Cristo e faz a sua vontade. Nós temos Para mencionar isso. no Nisto Cremos
Vocês conseguem ver? Hein? Conseguem ver? Sim. Aham. Nós temos no Isto Cremos, que apresentam as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tendo a crença fundamental chamada crescimento em Cristo. Quando você lê este capítulo, eu gosto muito dele, ele tem vários aspectos, né? Vivendo uma nova vida. E outros tantos tópicos, morto do eu. A vida começa com a morte. Amém. A vida em Cristo começa com a morte do eu. Então, essa é uma crença fundamental, bíblica e, consequentemente, também de nossa fé adventista. Amém. Isso é tremendo. Não E tem uma coisa que eu penso quando a gente olha para o santuário está ali. O que você tem no pátio? Você tem o altar de sacrifício de holocausto. E o que você tem no santo? Diversos itens, mas eu quero destacar aqui a menorá, a candelabro. Você não pode entrar no santo sem passar pelo altar de holocausto. E o que é o altar de holocausto para mim e para você? A morte do eu. Não existe santificação, não existe santificação sem a morte do eu. Então você morre no pátio. Você morre no pátio. E você é justificado no santo. Você é justificado no santo, por Cristo, a justiça imputada e a justiça comunicada, e santificado, né? Você é justificado pela morte de Cristo, pela sua intercessão. Isso que eu falei que a justificação é quando Cristo ascende ao santuário celestial. Então ele imputa sobre você a justiça e comunica. O que é o candelabro? É a obra do Espírito Santo. Então, enquanto não morrermos por eu no pátio, não tem uma vida sendo guiada pelo Espírito. Você não tem o Espírito tem que te ter. Ele tem que te conduzir e te guiar. Ellen White, no livro O Desejar de Todas as Nações, no capítulo Não se turbe o vosso coração, ela responde o que é ser coparticipante da natureza divina. O que é isso? É ter a habitação interior do Espírito. E o Espírito guiar e conduzir a sua vida. Isso que é a coparticipação da natureza divina. Então, quando formos guiados pelo Espírito de uma maneira plena, estamos sendo coparticipantes da natureza divina e estamos sendo santificados por Cristo. Porque o eu está morto, o eu morreu na cruz com Cristo. Amém. Que diremos, pois, escreveu Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele? Romanos 6, 1 em diante. Amém, amém, louvado seja Deus. Um dos colegas pode continuar? Paramos ali, ó. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados, nele não há pecado. O pecado é definido como quebrantamento da lei. Só há uma definição para o pecado, isso é importante frisar. Pecado nas Escrituras, no espírito de profecia, quebrantamento da lei. Transgressão da lei de Deus, essa é a definição de pecado. As demais pseudo-definições de pecado estão submetidas a essa definição macro. Transgressão da lei é a definição de pecado. Eu faço aqui, sempre quando eu comento esse assunto, eu falo da definição abrangente. Qual que é a definição abrangente? O pecado é quebrantamento da lei. E existem as demais definições, que claramente são apresentadas na Bíblia, mas definições específicas. Subordinadas a essa. Como que eu posso dizer que existe um pecado que não é quebrantamento de lei? Exato. Como que eu posso argumentar isso? Se existe um pecado, eu faço duas perguntas. Se existe um pecado que não é quebrantamento de lei, qual é a norma de Deus que não é sua lei, que revela que aquele pecado é pecado? Primeira pergunta. Segunda pergunta, como que esse pecado que não é quebrantamento de lei, sendo a lei a norma da justiça, do juízo divino, será julgado por Deus? Então, duas perguntinhas aí, eu desafio, de coração. Aquele que argumenta que existe uma definição que não é quebrantamento de lei, a definição abrangente do que é pecado, a responder essas perguntas, porque não existe. Deus só tem uma norma de justiça, é a sua lei. Sim. Não de justiça divina. O que acontece é que as pessoas leem esse texto pensando em ação externa. Exato. E não é. Quando nós falamos de pecado, nós temos que lembrar de algumas histórias bíblicas. Uma delas é a do próprio rei Davi. Tenho uma liberdade aqui para poder fazer menção a isso. No livro de 2 Samuel, capítulo 11, você tem no verso 2. Uma tarde levantou, 2 Samuel, capítulo 11, verso 2.
Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Viu. Ele teve atenção para aquele fato, a mulher bonita, bela. Ele não pecou nesse momento. Verso 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias do Heteu. Veja, ele começou a considerar. Ele também não pecou nesse momento, estava considerando. Agora veja o verso 4. Então, enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ele tomou uma decisão. Quando ele toma essa decisão no coração, ele pecou. Ele tomou a decisão de enviar mensageiros para que a trouxessem. Diz a continuação do verso. Ela veio e ele poderia, meu amigo, ter olhado para ela e poderia ter dito assim, Batseba, vá com Deus, Deus te abençoe, eu só queria conhecer a esposa de Urias. É. No seu coração ele teria pecado, mas ficaria apenas entre ele e Deus. Porém, ele foi além, diz o texto. Ela veio e ele se deitou com ela. Ação, atenção, consideração, decisão e ação. Em qual desses momentos o indivíduo peca? Na decisão. Na decisão. E o pecado começou onde? Quando ele efetuou o ato? Não, no coração. Esse texto precisa ser analisado à luz de Mateus 5, 28, quando Cristo nos diz. Mateus 5, 28, onde Cristo nos diz, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ainda mais que Tiago comenta que o pecado começa também no coração. Exato. Então, quebrantamento da lei é muito mais depois não. Dentro dessa lógica, pastor Eugênio, Josué capítulo 7, 21, falando sobre Acã, diz assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda e a prata por baixo. É claro. Sim. E aqui um comentário que eu acho que é pertinente, a leitura de 1 João 3,4, como sendo apenas a revelação de pecados externos, pecado nesse sentido de apenas ações externas, é porque a lei está sendo mal interpretada. Porque se eu tiver uma visão da lei de Deus, uma visão restrita, tacanha... Forense, uma visão forense só. Pecado só é pecado praticado. Exatamente, eu teria uma visão restrita do pecado. Porém, se eu tiver uma visão e um entendimento correto da lei de Deus, de que ela revela o caráter de Deus, expressa toda a vontade de Deus, de que ela julga pensamentos, intentos, motivos e etc, etc, nós vamos entender que quando João fala lá em 1 João 3,4, que o pecado é a transgressão da lei, a lei ela é ampla e ela julga também os pensamentos. E aqui, a leitura de Mateus 5, que o pastor Rogério fez, eu gostaria de destacar o verso 17, em que Jesus diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E a palavra aqui no grego para cumprir é a palavra plero. Essa palavra significa transbordar o entendimento. Ele veio trazer o espírito da lei. Porque os fariseus, eles julgavam que eles tinham justiça diante da lei, porque eles apenas viam a letra da lei. Então a lei diz, não adulterarás. Eu não me deitei com nenhuma mulher, mas eu alimento em minha mente adultério em relação às mulheres. Mas eu não sou um pecador porque eu nunca me deitei com uma mulher. Quando veio Cristo, ele não veio apenas para cumprir a lei na sua vida, mas ele veio exaltar o entendimento da lei, transbordar o entendimento sobre a lei. Ele traz então também o espírito da lei. Se, como o texto que o pastor Rogério leu, se você olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Esse é o espírito da lei. Então não existe pecado que não seja quebrantamento de lei, porque a lei é ampla, profunda e expressa toda a vontade de Deus. Me faz lançar um desafio. Sim, pastor Rogério, pode dizer. Então, pecado que Lúcifer cometeu, né? Quebrantamento da lei. Ele quebrou a lei. Pecado que Eva a varoa cometeu, né? O nome Eva é dado depois do pecado. Pecado que a mulher cometeu, quebrantamento da lei. Pecado que o homem cometeu, quebrantamento da lei. Todo pecado é quebrantamento da lei. Não existe pecado que não é quebrantamento da lei.
Não é difícil, não é Meu difícil. Deus, não é difícil entender. Exatamente. Por isso que eu lanço esse desafio, eventualmente eu falo isso em sermões ou em vídeos. Não confie, é um apelo que eu faço para você. Não confie num pregador se ele não responder de modo contundente, rápido e objetivo duas perguntas: o que é pecado e como vencê-lo. Se o indivíduo se diz pregador, mas não sabe definir pecado e não sabe apresentar a solução, como vencer o pecado, ele não é confiável como pregador. Esse é um assunto que é o cerne da mensagem. Isso não pode ser levado de modo leviano. Muito bem. Vamos continuar aqui. De si mesmo, disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quando esteve na terra, de seus discípulos: tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Aí a gente para já a live, né? É bem isso mesmo. Eu vou até marcar aqui. É muito claro, né? É muito claro tudo isso, né? Essa foi boa. É em Cristo, com Cristo, para Cristo, por Cristo. Veja, o texto fala por si. Você não precisa ser nenhum expert para poder entender o que está escrito aí. É só ter uma interpretação básica de português. Por sua obediência perfeita, ele tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. E a nossa obediência se torna perfeita nele, por ele, através dele. Tem que desenhar, eu acho que tem que desenhar. Às vezes... Quando Deus olha para nós, sem Cristo, estamos completamente perdidos, condenados, perdidos. Porém, Romanos 8:1. Agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão onde? Em Cristo Jesus. Justificados, pois, pela graça, mediante a fé, temos paz com Ele. Amém. Queridos, é Cristo, é sempre Cristo. Agora lembre-se, em relação à justiça comunicada, que também é chamada de santificação, existe sim uma participação humana, que é a escolha, é o desejo. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Isso é essencial, né? Sim, e o texto ele evoca uma pergunta, né? Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Como? Essa é a pergunta. E o texto continua, né? Ao nos sujeitarmos a Cristo. Como é possível vencer? É possível, ok, mas como? Ao nos sujeitarmos a Cristo, é assim: sujeição, submissão da vontade, entrega da escolha. Não há mérito. Coparticipação não é contribuição. Eu lembro de uma frase, né, que o pecador contribui na sua salvação apenas com uma coisa: entregando os pecados a Cristo. Essa é a sua contribuição. Agora, a sua coparticipação é a submissão da vontade a Deus. Esses próximos trechos aí, eles são fantásticos demais. É só Antes de avançarmos, eu quero passar algumas considerações aqui no canal. Débora Cavalcante, bom dia, graça e paz para ti também. Nilzete, bom dia. Cida, Lúcia Rempel. Podemos ter vitória, amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Verdades para o Tempo do Fim, mandou um bom dia para cada um de nós e tem feito algumas reações aqui. Ele lança uma pergunta que eu vou ler já em seguida. Organo Gênesis. Essa veste de justiça precisamos vestir cada dia, com certeza. E aqui tem uma pergunta, eu vou lançar aqui. Nilzete fez uma boa participação. Quando se renuncia ao eu, então o Senhor pode tornar o homem uma nova criatura, desejar todas as nações. E Verdades para o Tempo do Fim pergunta. Desculpa, Valmir aqui pergunta. Pecados que não são para a morte, são pecados cometidos em ignorância? Ele está se baseando, pelo que eu entendi, em 1 João capítulo 5, né? Há pecados que não são para a morte. Exatamente. Responde aí na mira da verdade. E aí? 1 João 5, verso 17. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Eu acredito que é esse o texto que ele está se baseando. Sim.
Bom, eu vejo duas Algumas maneiras. possibilidades aí, né, de interpretar esse texto, pastor Rogério. Isso, eu vejo duas maneiras. Um dos aspectos seriam pecados involuntários ou por ignorância, e um outro aspecto são pecados cujo indivíduo reconhece, se arrepende e muda de vida. Nesse mesmo texto, você tem os pecados que são para a morte, inclusive eu digo que para com estes, ou sobre indivíduos que cometam este, você não ore. Diz o texto, está escrito. Então, Ellen White tem uma citação, e é até constrangedora citá-la, de um indivíduo que sofre de, eu vou usar a palavra que nós conhecemos como onanismo. E aí, Felação também. qual o nome, pastor? Felação é outro eufemismo para essa prática aí. Ah, não sabia. Mas como o conteúdo não é para criança, a gente seleciona isso na live. O conteúdo é para criança porque é o evangelho eterno, né? Então fala aí, pastor, vai lá. Masturbação, né? Tá bom. Masturbação. O indivíduo era viciado, então, nessa prática, e ele quer uma visita, e Ellen White, então, ora a Deus para saber se deve ou não fazer essa visita a esse indivíduo para orar, e a instrução que ela tem do anjo que lhe acompanha é que ela não vá, que ela não ore. Por quê? Porque o indivíduo não quer mudar, ele não quer deixar a prática. Então, é um exemplo claro de pecado de rebelião, de alguém que não quer. Por esses digo que não ore, são pecados para a morte. O contrário disso seria aquele que o indivíduo está disposto a arrependimento, ou ainda um ato errado que o indivíduo não tenha consciência. E aí lembre-se que o livro Eventos Finais deixa claro que na cruz do Calvário, Cristo expiou todos os pecados por ignorância. Tá? Está claro no texto. Atos 17:30, né? Será que o texto de 2 Coríntios 7:10 traz luz para 1 João 5:17? 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Enquanto eu vi, eu me lembrei desse texto. Talvez, Valmir, esse texto traga luz para esse assunto, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Já a tristeza do mundo produz morte. Então, eu entendo que o pecado que não é para a morte, dentro desse contexto aí, são pecados que são devidamente confessados, arrependidos e abandonados. Amém. Enquanto outros, infelizmente, são... E reiterando algo assim que eu acho que é importante mencionar, que não existe pecado. Não existe pecado. Prestem bem atenção. Consciente e involuntário. Não existe isso. Contraditório. Consciente e involuntário. Uma vez eu ouvi um pregador falando, pecado da natureza pecaminosa. E ele coloca como sendo consciente e involuntário. E faz um uso terrível de Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Tirando totalmente do contexto e usando Romanos 7 como uma capa para justificar o pecado. O pecado de rebelião, o pecado voluntário, o pecado de escolha. Então, não existe o pecado voluntário, consciente e involuntário. Todo pecado consciente, ele é voluntário. Teve exercício da vontade. Ellen White diz, se não me engano, no livro Grande Conflito, que Satanás ele pode tentar, mas ele não pode obrigar alguém a pecar. Exato. Ele não tem esse poder. Ele não tem o poder de obrigar, de forçar alguém a pecar. Ele pode tentar, ele pode, de alguma maneira, pressionar a pessoa por circunstâncias, etc., a pecar, mas não obrigar. O pecado consciente, ele é sempre voluntário. Eu vou citar duas situações, né? Uma delas é de, sei lá, você tem vários textos, não me lembrei de mais um agora. O mais fácil deles, né? Filhinho, Deus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Esse é um deles. Você tem um relato da mulher pega em adultério, onde Cristo diz, eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Um relato de João 5,14. João 5,14 é dito, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, olha que já está surado,
Não peques mais, para que não suceda coisa pior. E outros tantos textos sobre isso. Se o simples fato de ter natureza pecaminosa fosse um pecado constante, todos estes versos seriam problemáticos. Consegue entender? Então, uma coisa para deixar a sua consciência bem tranquila. Natureza pecaminosa não entra em pauta no juízo investigativo. E sim pecados de rebelião, pecados conscientes, pecados voluntários. Não entremos em assunto onde a palavra de Deus não tem voz, onde a palavra de Deus não tem o assento do Senhor de forma clara. Nós não precisamos ter ouvidos. Fiquemos aquilo com que está claramente revelado. Devemos e podemos, pelo poder de Cristo, que atua em nossa vida, porque Ele nos amou primeiro, vivendo nele, com Ele, para Ele, por Ele, obter vitória sobre todo pecado voluntário e consciente. Amém. Não se apegue a discussões sobre pecado original, natureza pecaminosa. Você vai cavar e não vai chegar em nada. Então se apegue àquilo que é claro. Tá bem? Amém. E não... ponto só rapidinho mesmo. Se natureza pecaminosa entrasse em pauta no juízo, como que eu confesso a natureza pecaminosa? Senhor, me perdoe por ter nascido. É assim que eu pediria perdão pela natureza pecaminosa? Não faz sentido, queridos. Não faz sentido nenhum. Pelo escopo aí do evangelho, do juízo investigativo, o que entra em pauta é pecados voluntários e pecados que podem ser confessados. Esse é o ponto, pastor Júlio. Eu ia dizer nessa mesma linha. É um peso muito esmagador e castrador nós carregarmos uma culpa pela existência. Né? Exatamente. Você ser culpado por existir, isso não é esse a nossa culpa provém das nossas próprias escolhas pecaminosas, não provém da nossa existência. Lembrando que nós... É claro que, desculpa, pastor Rogério, é claro que existe uma ligação entre a natureza pecaminosa e todo ser humano, todo, um aspecto universal, ser pecador diante de Deus. Porque se eu desassociasse a natureza pecaminosa com culpa, eu poderia dizer que alguém poderia nunca ter pecado. Então, de Adão, a gente recebe a culpa, prestem bem atenção no que eu falarei, né? Porque a natureza pecaminosa, de uma maneira inevitável, te conduzirá ao pecado. Inevitável. Porém, em Cristo, o inevitável se torna evitável. Ou seja, ele nos dá uma nova natureza pelo Espírito Santo. Esse é um fato, para que nós não estejamos mais debaixo do pecado, escravos das inclinações da carne. Paulo diz em Romanos 8, o pendor, a inclinação da carne é pecado. Mas como que eu venço esse pendor, esta inclinação, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós? De que maneira? De que maneira? É com Cristo, é por Cristo. Ele restitui para nós a liberdade de escolha, para que eu submeta a Ele a minha vontade, e não faça a vontade da carne, mas do Espírito. Paulo, em Gálatas 5, a carne milita contra o Espírito, a luta continua, mas eu não preciso fazer a vontade da carne. Romanos 8, verso 1, diz o que lá? Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem de acordo com a carne, mas vivem de acordo com o Espírito, sendo guiados e conduzidos pelo Espírito. Então é importante entendermos, ter natureza pecaminosa não constitui culpa diante de Deus. Mas é claro que por nascermos com ela inevitavelmente te levará ao pecado que te conduz à culpa diante de Deus. Mas a partir do momento que eu aceito o Evangelho, que eu aceito a justiça de Cristo, eu não estou mais escravizado, eu não estou mais nessa condição de escravidão do pecado, mas da liberdade que Cristo nos concede, a vitória em Cristo. Amém. A Débora Cavalcante fez uma participação aqui com Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Amém. E Valmir lançou Colossenses 3:5, fazer, pois morrer a vossa natureza terrena. Amém. Amém. Estão deixando bem claro, né? Todos nós temos a imagem manchada, presa pecaminosa, e permaneceremos com ela até o dia da glorificação, ok? Mesmo depois do fechamento da porta da graça, nós permanecemos com natureza pecaminosa. Porém, o fato de termos natureza pecaminosa não quer dizer que nós não podemos, em Cristo Jesus, ser mais que vencedores. Exato.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. O que é o batismo? Viver em novidade de vida. Então, isso é o beabá, né? Isso é o beabá. Isso que eu ia falar, posso ser sincero aqui? Nós três parecemos crianças conversando a respeito do Evangelho. E eu falo isso assim, sério. Porque parece que o Evangelho hoje se tornou tão estranho de ser ouvido e pregado, que a gente tem que voltar para os rudimentos, para os fundamentos, e muitas vezes dar o leite, tomar o leite, porque aquilo que é óbvio tem que ser dito novamente. Com receio de ser mal interpretado. Com receio de ser mal interpretado. E você tem que pesar cada palavra e toda vez que você fala, redefinir cada expressão e termo para não ser mal interpretado. Mas louvado seja Deus porque o Evangelho está sendo pregado. Também. E louvado seja Deus porque esse tem que ser o espírito, né? Tem que ser uma mensagem que uma criança possa compreender, porque o Evangelho não é difícil. A mensagem da justiça de Cristo, da justificação pela fé em Cristo, não é difícil, não é complexa, ela é simples. Ellen White diz, uma criança pode compreender na esfera dela. E a gente tem que reiterar esses pontos aí, para que nós tenhamos a correta visão, como o pastor Joeli disse, do que é pecado e de como vencê-lo. Né? Duas perguntas simples que exigem duas respostas simples. Então, o que é pecado? Quebrantamento de lei. Como vencê-lo? Cristo. Cristo Jesus, justiça e Esse nome tem poder. Amém. Amém. Pastor Joeli, as reações aí do... Sim, as duas últimas aqui, Débora Cavalcante dizendo amém, Rose Santos concordando aí com a última fala do pastor Benjamin. Então, essa simplicidade da mensagem, ela realmente desafia, porque existe uma profundidade, mas, ao mesmo tempo, uma simplicidade na coisa. Né? Exato, exato. Vamos ler mais um pouquinho ou a gente finaliza por agora? Eu acho que hoje Que a gente já... hoje, acho. verdades para o tempo do fim. Amém. Renúncia do eu também se remete a fazer morrer a natureza pecaminosa, revestido do Espírito Santo, recebendo assim a vitória de Cristo sobre todos os pecados. Amém, Amém. por isso. Pastor, só finaliza o parágrafo, então, só para a gente... Vamos lá, então. Saco aí. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade emerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de justiça. Amém. Quando então o Senhor nos contemplar, verá não vestido de folhas de figueira, não a nudez e deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Amém. Esse texto aqui nem deveria ter lido, porque ele exige uma resposta aqui. Um comentário, aliás, né? Esse texto, claro que deveria ser lido, uma brincadeira. Eu acho que esse texto finaliza e ele apresenta que não somos apenas declarados justos, mas somos feitos justos em Cristo. Porque Cristo vivendo em mim e os frutos que eu darei na minha vida, qual é? Obediência perfeita à lei de Jeová. É Cristo em mim que oferece essa justiça diante da lei. Então a justiça não é imputada apenas, não somos apenas declarados justos, mas feitos justos. Ou seja, Cristo nos capacita, mediante essa vestimenta que ele oferece, mediante a sua justiça que ele comunica, não apenas a obediência que ele viveu como homem, mas a obediência que ele quer viver em mim. Esse é o ponto. Cristo quer viver em mim e reproduzir a vida dele em mim. Diz aqui, vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Então aqui esse texto é muito claro a respeito de sermos, de Cristo nos tornar justos diante de Deus, e louvado seja Deus por isso. Esse tem um texto de Colossenses 1:28. Todo homem perfeito em Cristo. O verso 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Os textos são claríssimos. E é tudo de Cristo, amigos. É tudo de Cristo. O ser humano por si só não tem glória nenhuma. É Cristo. Maurício escreve uma frase linda aqui, né, nos comentários. O pecador não precisa de incentivo, precisa de correção. É isso mesmo. A Rose comentou aqui, ó, poder divino mais esforço humano. Amém. A questão da justiça comunicada, da santificação, lembrando, coparticipação, não cooperação, não contribuição, né?
É coparticipação. Pode ser entendido como cooperar também, né? No sentido de estar unido a Deus. E é isso, esse é o segredo da vitória sobre o pecado, né? Segredo que não é segredo. Verdades para o tempo do fim. Eu pensava que o evangelho eterno fosse pesado. Cristo é o jugo suave e o fardo é leve. Amém. Amém por isso. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua participação aqui, pelo Evangelho eterno em Cristo Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Eu poderia colocar aqui, quem sabe, o Além do Véu de novo, só para... Sim. Antes do Além do Véu, que o pessoal já às vezes vai para suas atividades, lembre-se aí de compartilhar essa live com outras pessoas e curtir, se inscrever, o script todo aí, para que mais pessoas possam chegar a ouvir essa mensagem. Só frise para assistir o conteúdo na íntegra, porque partes isoladas você vai sempre ter problema quando pega pedaços. Então, veja tudo. Amém. Eu e o pastor Rogério hoje estamos uniformizados aqui. Eu acabei de reparar isso aí. Vocês combinaram e não me avisaram, né? Eu vi agora na tela aqui, ó. Eu camisa azul, eu de pijama aqui, ó. A barba eu coloquei para lavar. Você tá fora do esquema aí. Se somar o Rogério com o pastor Geli, daí, ó, a barba do pastor Geli e a camisa azul do pastor Rogério. A gente se complementa, né? Vamos fazer uma oração? Vamos depois finalizar com o louvor além do véu. Pai Santo e Eterno Deus, obrigado por nos tornar conhecedores deste mistério que esteve oculto desde os tempos eternos, mas em Cristo nos foi revelado, que é Cristo em nós a esperança da glória. Pai querido, em nome de Cristo, rogamos a Ti que o Senhor, pelos Teus méritos, nos vista com a justiça de Cristo, a imputada e a comunicada, para que estejamos nas bodas do Teu Filho amado, e ali nos alegremos com Cristo e o exaltemos por toda a eternidade. És maravilhoso, Senhor. Viva em nós, nos livre das tentações, derrame sobre nós o Teu Santo Espírito, e que toda vitória nós possamos louvar o nome de Cristo, exaltando por toda a eternidade, porque todo joelho se dobrará perante Ele, e Ele é o único digno de toda adoração, poder, honra e glória. Obrigado por tudo, nos dê a tua paz, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Louvamos a Deus. Confesso que o meu sentimento é como o de Pedro, no Monte da Transfiguração. Vamos fazer uma tenda e ficar um pouquinho mais por aqui, né? Vamos louvar a Deus. Além do véu está meu Cristo, além do véu está o Senhor, além do véu há um amigo, além do véu está meu Salvador, nele podemos ter vitória, sua justiça é puro amor, somente nele encontro abrigo, Jesus é tudo para o pecador, ele é o novo compassivo, é o cordeiro e o leão, ele é a rocha que traz água, perfeitamente livre e dá esperança.
além do véu está meu Salvador. Até a semana que vem. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, amigos do coração aí. Deus abençoe a todos nós. Tenhamos um ótimo dia na sua presença. Amém. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.